Boa noite a todos. Bom, gente, hoje eu trouxe, né? Nós vamos dar, como falei, como todo mundo já tá sabendo, né? Nós estamos fazendo uma sequência, como nós não conseguimos abrir o outro dia lá por causa dos nossos compromissos, né? De estudo só para o Evangelho, então nós estamos fazendo um dia o Evangelho, outro dia a proposta dos estudos espíritas, principalmente seguindo essa obra de André Luiz, que é uma das obras talvez mais complexas, né? Um pouco mais difíceis, mas também extremamente necessária. Tá? Uma obra de 1958, mas que ainda é extremamente atual, essa obra. Né? E hoje, o capítulo 18 da primeira parte vai falar sobre sexo e corpo espiritual. Então, eu trouxe aqui o próprio texto. Tá? Quem tiver com o livro Evolução em Dois Mundos em casa, pode pegar e acompanhar, mas eu vou projetar aqui o texto para a gente pegar assim, as partes mais importantes. Não vamos entrar em minudências, mas aquelas partes que são mais importantes, aí o pessoal vai participando, comentando, perguntando, no decorrer do estudo também. A proposta de André Luiz é estabelecer esse parâmetro entre a evolução material, que em tese todos nós conhecemos de uma maneira ou de outra, a gente estuda na escola também, né? Temos acesso a qualquer informações, mas em paralelo com o avanço, com a história do corpo humano, a história do físico, da matéria, estudar a história do corpo espiritual, a história do princípio espiritual, a história no plano astral. Então, a proposta de André Luiz, a meu ver, ela é ímpar. Tá? É uma proposta realmente diferente, é uma obra que eu acho que nós devemos, todos nós espíritos devemos estudar, não é só ler não, né? Ler é uma coisa, estudar é outra, né? Estudar se debruçar, pensar, refletir sobre essa obra, porque são assuntos que são promovidos no plano espiritual. O André Luiz fez vários estudos no plano espiritual, aprendeu, gravou essas informações, escreveu e passa para a gente. Então, muito provavelmente, quando nós desencarnarmos, nós vamos estar estudando essas temáticas no plano espiritual também. Então, é aquela questão de você ir para um lugar, mas já estar preparado para aquele local. Né? Você vai fazer um concurso público, aí você não estudou nada. A sua probabilidade de passar vai diminuir bastante. Você vai fazer uma prova e não estudou nada. Então, você vai ter uma probabilidade de ser reprovado muito grande. Tá? Pode até conseguir, mas são estudos que a espiritualidade está nos fornecendo que hoje nós já podemos iniciar esse estudo. Né? O Chico, quando fez 80 anos de idade, ele se matriculou num curso de inglês. Aí o pessoal falou, pô, Chico, que é isso? 80 anos, tu se matriculando no curso de inglês, mas por que isso, Chico? Não, porque na próxima encarnação eu posso vir num país de língua inglesa, eu quero chegar lá já sabendo alguma coisa. Então, na verdade, até um exemplo para a gente, né? Da gente se preparar para vir para outra vida e para a vida espiritual, a gente tem que começar a se preparar estudando, né? Cada vez mais. Cláudio, Fala, Jorge. eu estou vendo você falando isso aí dessa preparação, né? Que é importante, né? Eu estou lembrando que a gente está estudando o livro No Mundo Maior, né, de André Luiz, né? E aí eu lembrei que André Luiz, quando ele vai visitar, ele é convidado, né, pelo instrutor Eusé para que ele possa ir visitar as cavernas, né? E a irmã Cipriana diz que ele não vai poder adentrar as cavernas. Ele vai ficar, aí o título é No Limiar da Caverna, ou seja, ela fala que ele não está preparado para penetrar lá, né? Ele tinha que ter, não tinha a preparação ainda adequada para aquele trabalho. Interessante isso, né? Então, o que você está falando tem isso. Quando estivermos no plano espiritual, com certeza nós seremos convidados a alguns tipos de estudo, né? E a gente já tendo um certo conhecimento, já vai ajudar também nessa transposição, né? Achei interessante essa colocação sua. Eu lembrei de ontem, do estudo que eu fiz ontem. O que é que nós fizemos ontem? Nós somos privilegiados, gente. Podendo estudar, estarmos estudando, nós somos privilegiados. A oportunidade que nós não estamos deixando passar. Nós estamos aproveitando essa oportunidade. O caso de André Luiz lá, mais à frente, vai entender por que ele não pôde, né? Por causa daquela relação lá com o avô dele, etc., né? Vai ter... E também até um pouco de incipiência também naquela parte. Lembra lá de Nosso Lar,
quando vão preparar a reencarnação lá da dona Laura para se reencontrar com o Ricardo, em que o mentor espiritual pede para que eles formem, né, para que o Ricardo, que tá encarnado, ele possa vir e se materializar ali para conversar com a Laura. Aí André Luiz fica com a tarefa mais simples, que é materializar uma grama, um capim. E ele não consegue, ele fica lá tentando e não consegue materializar uma grama, né? Então a gente tem que começar a trabalhar isso, gente, né? Não vai ficar para passar vergonha no plano espiritual. Aí alguém vai perguntar: você era espírita? Você sabia sobre lei dos fluidos? Tinha lá um livro, lá, o tal de A Gênese, tal de os livros de André Luiz, você nunca leu, não? Nunca estudou isso, não? Você não sabia disso, né? Então, imagina a vergonha que a gente vai passar para saber que chegar lá no plano espiritual e a gente não está preparado. É igual ir para a escola e não saber nada, né? Olha, eu estou aqui e não tenho mínimo para poder aprender, assimilar um conteúdo, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Por isso a gente fala, eu tinha esse costume, quando eu comecei, vou dar já a voz, de vir. Eu ia para uma palestra, eu sabia, pegava o tema antes, estudava o tema em casa para ir para a palestra. E, na verdade, eu fazia até com uma certa má intenção, porque eu queria saber se o orador realmente sabia do tema. Eu, quando comecei no Espiritismo, ainda adolescente, meio jovem ainda, aí eu estudava bastante aquele tema. Quando o orador falava sobre aquele tema, eu ficava pensando: será que esse cara entende? Esse cara não está entendendo nada. Ele fugiu do tema totalmente. Esse cara... Ou então, isso aí realmente é bom, porque eu estudei o tema em casa. Então, eu tinha esse costume de estudar todos os temas de palestra para quando ia lá, para ver se realmente aquilo que estava sendo estudado é consentâneo. Tá? E a gente muitas vezes faz isso. Gente, olha, lê em casa, estuda, né? Lê o tópico com antecedência, porque se a gente der uma escorregada, falar uma coisa errada: Cláudio, olha, isso aí está errado, isso aí não é assim não, é de outro jeito. Olha, eu li também, mas eu entendi diferente. A gente não sabe, não fica assimilando tudo que a pessoa fala. Porque, às vezes, quando a gente não tem um conhecimento, a gente pensa que tudo que o outro falou é verdade, e nem sempre é verdade, né? Fala, Éder, meu querido. Perdão aí que eu deixei você esperando Tranquilo, muito tempo. professor. Tranquilo. Boa noite. Boa noite. Estou falando aí que a gente estuda, nós estudamos antes de vir para cá, né? Para isso, antes de encarnar. Mas, assim, parece que eu fui jogado aqui, pouco spoiler aqui. Mas tem muita coisa que é surpresa demais, assim, sabe, assim. É claro, a gente aprende aqui também, aos poucos a gente aprende aqui, sabe? E agora eu estou falando que a gente aprende lá antes, aí fica meio assim, sabe? Parece que não bate, sabe? Entende o que eu quero dizer? Porque parece que é muito novo, algumas coisas assim. Se a gente estuda a realidade que a gente vai tá encarando, pode ser que eu tenha faltado algumas aulas. Porque, sabe, tem coisa assim que não, parece que é novidade e eu não tava preparado ainda, me sinto pouco preparado ainda para algumas circunstâncias que eu encontrei aqui. Eu usei o verbo no futuro, né? Não no passado, que nós vamos estudar. Eu não falei que nós estudamos, falei que nós vamos estudar, né? Certo, mas Atividade... assim, aí nós vamos a minha vida anterior, depois que eu desencarnei, eu fui e estudei, certo? Porque nós estudamos, então assim, é uma sequência, não é? Ou não? Ou é daqui para frente que a gente vai começar a estudar e voltar na outra vida estudar com conhecimento? Você acabou de falar uma verdade, né? Talvez não tenha entendido, quando você falou assim: eu devo ter sido mau aluno. A maioria de nós fomos mau alunos, né? Nós estamos aqui para aprender a ser bons alunos, estudando matérias que nós vamos nos aprofundar no plano espiritual, mas já nos preparamos adequadamente. O exemplo que eu dei, por exemplo, da prova, do concurso público que você vai fazer, que você se prepara anteriormente. Então, a nossa prova, entre aspas, nosso concurso público vai ser feito ao pós-desencarne, que nós vamos aprofundar esses estudos. Então, hoje nós já temos essa matéria aqui, esse conteúdo, essa disciplina nós já temos. Então, nós vamos dar prosseguimento a esse conteúdo. Provavelmente, alguns de nós, então, quando eu falo alguns, estou sendo até bem caridoso, né? Acho que talvez grande parte de nós fomos aqueles alunos incipientes, preguiçosos, que não queriam estudar nada. Aí nós estamos tendo essa oportunidade sagrada de ter a doutrina agora, de pelo menos agora conseguir estudar. Muitos de nós não queríamos frequentar aquelas salas de aula lá no plano espiritual. André Luiz fala nas suas obras, né, gente,
eu estou querendo lembrar o nome da obra aqui, se o Jorge lembrar, que eles tinham marcado uma reunião de estudo no plano espiritual, tinham marcado com 20 ou 30 tarefeiros, se não me engano, vamos só 6, se não me engano, e eles vão lá na casa de alguns que tinham comprometido, já falaram, não, nós vamos, e chegavam na casa de um, na casa de outro, o pessoal estava envolvido em outra coisa, ou seja, o pessoal entrou em sono, desdobramento, prometendo que ia estudar no plano espiritual, e um foi para a barra, o outro foi lá para o negócio de antro de prostituição, o outro foi fazer um montão de coisa errada, e poucos conseguiram lá. E daqueles 6 que foram, 3 estavam assim, tipo, aéreo, não estava entendendo onde estava. Só 3 que realmente estavam conscientes. De 30 pessoas, 10%. Só 3 que foram e entenderam onde estava. Eu imagino que isso deve ser uma constante, né? Daqueles companheiros que, sabe, que falta aula dessa. Né? Tá igual ao nosso grupo, né, Cláudio? A gente acaba sendo a realidade, né, gente? Não é tão difícil, né? A gente muitas vezes, até ontem eu estava falando sobre isso, parece reclamação, não é reclamação, mas é uma constatação. Quantos de nós damos realmente valor ao estudo? Né? A gente for fazer aqui, eu estava falando ontem na live, nós fizemos uma live surpresa, eu estava falando, eu poderia, de repente, fazer uma live e começar a falar sobre o que está acontecendo na vida da pessoa, falar o que eu estou vendo, etc. Rapaz, a live ia ficar, sabe, a menina lá psicografando, que a menina colocou lá, tinha 600, 700 pessoas presentes. Aí, quando a gente faz uma live de estudo, pum, né, o Edney abriu uma live esses dias, aí estava escrito lá psicografia, tinha 160 pessoas na hora. Aí, na hora, ele falou, olha, gente, eu não faço psicografia, que nós colocamos, nós vamos estudar psicografia. Aí ele falou que na hora, de 160, desceu 48 pessoas. Na hora. Estava todo mundo lá esperando, pensando que queria fazer psicografia. Quando ele falou que não ia fazer psicografia, pum, desceu para 48 pessoas. E a média ficou entre 28 e 29 pessoas, de 160. Né? Ontem a menina lá psicografando, sem falar nada, só lá, escrevendo. Deu a média de 700 pessoas. Estava 568 pessoas quando entrei, fiquei lá olhando, e foi subindo, 600, 700 pessoas. No final da live lá dela, estava 700, porque é fenômeno. Nas reuniões espíritas, lá no nossa casa e outras casas espíritas, muitas vezes acontece isso. Qual reunião que vem mais pessoas? A reunião de cura ou a reunião de estudo? Você faz uma reunião de cura, de tratamento, vê quantas pessoas vão. E uma reunião de estudo. Aqui nós participamos de 2 casas espíritas. Uma casa espírita é especializada em tratamento espiritual, tem uma média extraordinária, trabalhadora, assim, uma pessoa, a Selma, tá, uma pessoa que eu aplaudo, uma pessoa realmente extraordinária. Então, ela dá passividade ao baiano, uma entidade da consulta espiritual. Tem um outro que é o Dr. Ross, que é um médico alemão, que ele também dá consulta, um espírito realmente muito sério. Tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes. Na reunião lá, que é o Dr. Ross, rapaz, a casa não tem lugar. A reunião lá é para terminar às 9h30. É raro o dia que ela sai antes de meia-noite. Lá do centro. Fica assim, abarrotado. Aí na palestra pública, nem metade do salão. Isso não é isso é uma exceção. Gente, não é exceção. Você vai no Tupiara, tem 800 pessoas. Por que cura? É tratamento. Na reunião de estudo, eu participava no Tupiara durante mais de um ano, na reunião de estudo. Tinha umas 30, 35 pessoas. Na reunião de cura, 800 pessoas. Né? Então, a gente tem que começar a rever, né, um pouco da gente também. Né? Gente, dá as boas-vindas aí, o pessoal que entrou depois, a Mônica, a Ana Rosa, a Célia, né? Vamos começar? Vou colocar aqui o texto. Bora! Vou colocar o texto aqui. Sexo e corpo espiritual. A premissa de André Luiz é trabalhar as relações entre o corpo espiritual e a formatação do sexo. Ele está partindo sobre uma visão biológica e não sociológica. Não é esse debate que tem hoje em dia da sociologia, ideologia,
gênero, ele não está preocupado com isso, tá? Ele está falando da estrutura biológica e que o sexo não está radicado no corpo físico, e sim no corpo espiritual e na mente, no espírito em si. Essa é a visão que André Luiz está querendo passar para a gente. O corpo físico ele reflete as sensações, os desejos da mente que o comanda, tá? Tem também uma certa diferença entre sexo e sexualidade. A sexualidade seria uma potência, seria a manifestação que dá ordem à força do universo. Então, a sexualidade ela também englobaria não só a libido, não só o instinto do sexo, mas, acima de tudo, o poder para as artes, para o conhecimento, para as ciências, etc. Então, seria essa questão da sexualidade, essa força que está sendo movida pelo espírito. E o sexo seria a diferenciação física entre masculino e feminino. Tá? Então, André Luiz vai dedicar 2 tópicos ao hermafroditismo, ou seja, as características em que um dado indivíduo ou uma dada criatura, né? Porque aqui ele vai falar do planta, vai falar dos seres animais, e depois vai falar do cachorro, vai falar do sapo, vai falar da galinha, vai falar de algum tipo de planta, que são hermafroditas, que guardam a identificação tanto do masculino quanto do feminino. Tá? Então, ele começa falando sobre isso. O hermafroditismo é a unissexualidade. Examinando o instinto sexual e sua complexidade nas linhas multiformes da vida, convém lembrar que, por milênios e milênios, o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo das plantas. Ou seja, esse princípio inteligente nós já vimos, não preciso rever, nós estamos no capítulo 18, nós falamos sobre o princípio inteligente durante meses aqui. Esse princípio inteligente que estava lá já na planta, né, como naquela visão clássica lá do Leon Denis, ele dormita na planta, ele já estava experienciando várias plantas, já guardam essa configuração de hermafroditismo, da ambientação tanto do masculino quanto do feminino. E mais abaixo ele fala: longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-se o estágio de hermafroditismo com os de unissexualidade para que se lhe aperfeiçoasse as características na direção dos vertebrados. Ou seja, essas experiências hermafroditas como se fosse uma experiência para ver que direção o espírito realmente vai tomar, de uma característica acentuadamente masculina ou de uma característica acentuadamente feminina, o que, na verdade, não quer caracterizar ele como um todo. Então, parte do hermafroditismo e segue para a unissexualidade, até ele se identificar. É aí que ele vem no segundo tópico para poder estabelecer o hermafroditismo potencial. Gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora no sapo macho adulto. Então, ele vai identificar que o sapo macho adulto ele é um hermafrodita potencial, que ele guarda. Isso é um estudo da biologia, um estudo da ciência, tá? André Luiz não está teorizando, não está opinando, ele está partindo de fatos que a ciência já tinha comprovado até aquele momento. Tanto que é conhecido como corpo de Beider, uma função que esse sapo macho adulto ele conserva, que ele tem uma característica hermafrodita potencial, tá? Que ele coloca: apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo se carrega na região do seu testículo, positivamente acrescido um ovário alimentar aderente, ou seja, é um sapo macho, mas que ele também tem uma característica feminina. E depois ele mostra a característica inversa. Uma galinha, ocorrência inversa verificável em 5 a 10% de galinhas adultas, isto é, dos indivíduos psiquicamente dispostos. Já está falando de psiquismo no animal. O sapo, ele é macho, mas tem características femininas, e na galinha é feminina e ela desenvolve características masculinas.
Então, ele descreve, fala, nos indivíduos fisicamente dispostos, das quais, se retirarmos o ovário esquerdo, também consideravelmente desenvolvido, o ovário direito rudimentar transubstancia-se num testículo que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. Então, observou-se que 10, né, de 5 a 10% das galinhas, quando tira o ovário, ela desenvolve características masculinas. Isso nós estamos falando lá. Falou da planta, falou do sapo e falou da galinha. Tá? Aonde o André Luiz está querendo chegar? Ele está querendo chegar que existe uma potencialidade muito maior do que a gente imagina. E nós não somos homem ou mulheres características, nós somos acentuadamente masculino e acentuadamente feminino, que é uma tese defendida pelos espíritos na questão 200, quando fala que os espíritos não têm sexo, e também é defendido por Emmanuel, no livro Vida e Sexo, é um livro extraordinário, e outras obras espíritas também, tá? Várias obras espíritas. Até aqui, tranquilo, gente? Estou tentando mastigar, tirei os pontos principais, tá? Tentando mastigar para ficar o assunto ficar bem caracterizado. Pessoal, pode falar. Não sei se você vai falar aí mais para frente, mas acontece com o ser humano também, né? De desenvolve características, né? Por exemplo, o homem desenvolve características femininas, como tem ginecomastia, né? Que é um problema na mama que o homem pode desenvolver, por exemplo, né? Entre outros, né? Perfeito. E tem uma característica forte. Isso. Ele vai falar mais à frente, vai falar aqui na ação dos hormônios, que vai falar um pouquinho sobre isso, tanto que vai falar aqui do estrogênio e do androgênio, tá? Que ele vai falar agora, e ele vai desenvolver esse tema mais vezes ainda, tá? Ele partiu, na planta existe o hermafroditismo, no animal, que ele cita o sapo, o macho adulto e a galinha, ou seja, característica masculina com característica feminina, e feminino com característica masculina. E depois ele vai citar a ação no homem também. Mas a premissa de André Luiz é mostrar o quê? Que essa sexualidade está radicada no espírito e não no corpo. O corpo manifesta tão somente, mas é o espírito que guarda essas características, repito, acentuadamente masculina e feminina, né? Ele não está debatendo identidade, não está debatendo homossexualidade, não está debatendo nada disso. Posteriormente, ele vai retornar, mas aqui o assunto é só biológico, tá, gente? Pode falar sobre isso? Pode, mas André Luiz não está falando aqui nesse tópico, não está falando sobre isso, tá? Bom, o pessoal pode me parar a qualquer momento, tá, gente? Pode parar, igual o Éder fez, pode parar à vontade. Atingindo... Ô, Cláudio, pode falar, querido. Não, estou lembrando aqui uma palestra que o Raul Teixeira, junto com o Divaldo, fez num congresso espírita que foi aqui em Macaé, tem bastante tempo. Ele até comentou sobre isso, ele falando que, na realidade, nós tínhamos 50% feminino e 50% masculino. Aí você comentou agora, lendo aqui, né, estudando aqui, aí eu lembrei dessa palestra. Essa palestra foi feita já tem bastante tempo lá em Macaé, um congresso espírita. Interessante, ele falou justamente sobre isso, ele estava comentando sobre isso. Até o pessoal riu. Ele disse, nós temos 50% de feminino e 50% de masculino. Porque, na realidade, nós não temos sexo, né? Na realidade, nós temos essas duas características, né? Só para lembrar essa colocação do Raul Teixeira. Perfeito, gente. É claro que a gente vai pegar algumas obras, por exemplo, aquela obra do Jorge Andréa, que vai falar Forças Sexuais da Alma. Eu gosto muito do livro, mas o livro é extremamente preconceituoso, né? O Jorge Andréa ali, ele comete uns erros terríveis. O Herculano Pires, também naquele livro Ciência Espírita, lá no capítulo 13, quando ele fala de homossexualidade, ele comete assim, uns erros assim, crassos, né? É um erro de época, né? Um erro histórico, fala algumas opiniões sobre homossexualidade, sobre diferenciação de sexo, bem equivocado mesmo, né? Mas lembrando que essas informações que o André Luiz está falando, elas, olha aqui, eu vou botar aqui a data para valer. Quando que essas informações foram dadas? Deixa eu voltar aqui no final do capítulo. Cara. 30/3/1958. Não é de hoje essa informação.
1958. André Luiz já trazia essas informações. Hoje o pessoal está moderno. Não está não, meu querido. A doutrina espírita já falava sobre isso. Talvez a gente não tenha querido entender, tá? Mas André Luiz já trazia essa informação em 30 de março de 1958. Essas informações já tinham aí para a gente. Tá? Muito antes de muita gente aí. Eu não tinha nascido ainda, eu sou de 70, né? Não sei se o Vitor, não sei, Vitor, de que ano, Vitor? 56. Aí, o Vitor tinha 2 anos de Eu idade. de 57. Aí, ó. Miriam tinha 1 ano de idade, Vitor tinha 2 anos de idade. A espiritualidade já estava falando isso, né? A questão dos espíritos não ter sexo está lá em 1857. A pergunta 200, 201, 202 do Livro dos Espíritos. Então, é uma informação, é moderno, eles estão falando agora, querido, estava lá, essas informações, né? É aquela questão que a gente falou lá no início, de estudar, né? Da gente estudar, né? Vamos lá. Atingindo inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, desde a plotoforma psicossômica nos animais superiores até o homem, conforme a posição da mente a que serve, determina mais ampla riqueza hormonal, desde a plotoforma psicossômica. O que é plotoforma psicossômica? Alguém deve estar falando, André Luiz xingou palavrão. Rapaz, no livro espírita, como é que ele fala um palavrão? É realmente um palavrão, que é uma palavra grande, né? Mas é o quê? Protoforma psicossômica é como se fosse o periprincípio espiritual. É o perispírito antes de ser perispírito. Seria o corpo espiritual, o corpo astral do princípio espiritual. É isso que ele está falando. Então, desde aquele princípio, lá os hormônios já estavam trabalhando para poder dar maior riqueza à mente, formando o hormônio. E o hormônio é que vai caracterizar essa masculinidade ou feminilidade. Tá? Repito, plotoforma psicossômica. Uma vez eu perguntei isso ao Jano, eu falei, Jano, olha só, o Kardec fala que nós temos perispírito. Então, é uma pessoa, tudo bem. Então, é o espírito, tem o corpo, o perispírito está ligando o corpo ao espírito, tudo bem. Agora, o princípio espiritual que não é espírito. O que ele tem? Não pode ser perispírito, porque perispírito vem de espírito. Aí o Jânio ficou pensando, Cláudio, realmente essa dúvida é interessante. Eu acho que ele tem um periprincípio espiritual. Eu falei, até que foi bom, ele saiu bem. Se é princípio espiritual, não tem perispiritual, talvez tenha um periprincípio espiritual. Mas o nome técnico é plotoforma psicossômica, né? É um pouco mais complexo, mas é esse que ele coloca, né? Mais embaixo, ele vai falar, por isso, nenhum deles possui ação monopolizadora no mundo orgânico, não obstante patentearem essa ou aquela influência de modo mais amplo. O que ele está falando? Quem é esse eles que ele está falando? São os hormônios estrogênicos, que vêm do ovário, e androgênicos, que estão segregados no testículo, ou seja, que vão dar características femininas ou características masculinas à forma, que vai formar o chamado homem, no sentido masculino, no sentido físico, ou mulher, no sentido físico também. Tá? Então, ele vai falando que nenhum deles possui uma ação monopolizadora. Tá? Eu sou homem, meu filho, você é homem, mas você também tem um pouquinho de feminino. Eu sou mulher, mas você também tem alguma coisa masculina, né? Nessas nossas multifárias, centenas de encarnações, será que nós já não tivemos encarnação lá na outra polaridade? Estatisticamente, né, não posso provar absolutamente, mas estatisticamente a probabilidade é grande. O Pitágoras ele tinha conhecimento de 6 encarnações dele. E ele falava que 5 ele foi homem e 1 ele foi mulher. Ou seja, a probabilidade estatística é muito grande de uma mulher já ter tido uma encarnação masculina ou de um homem já ter tido uma encarnação feminina. Uma ou mais, né? Estou falando uma no sentido até mais caridoso. Tranquilo até aqui?
Aí ele conclui esse capítulo falando: esses são os efeitos heterossexuais ou bissexuais das glândulas ou dos hormônios, tá? Que vai dar a característica hetero ou bi, digamos assim, dentro de um aspecto físico. Aí agora ele vai falar sobre a origem do instinto sexual. Como seria a origem desse instinto, né? Todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico dos reinos da natureza, objetivo simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, além da trama dos recursos somáticos, ou seja, eu sou homem, ou estou homem, perdão, né? Mas como que eu me identifico intrinsecamente? Eu tenho uma individualização sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. Quando fala acentuadamente, não quer dizer monopolizador. Há uma diferença que a André Luiz fala. Acentuadamente masculino nesse atual estágio evolutivo em que eu estou. Mas não quer dizer que eu seja 100% seja só homem. Acentuadamente feminino nesse estágio atual que eu estou. Mas não quer dizer que eu seja só mulher. Tá? É nesse sentido. E radicada onde? Na mente espiritual. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Aí ele conclui que a sede do sexo está na estrutura espiritual complexa, na sua estrutura complexa. E põe complexa nisso, gente. Porque nós somos o resultado de centenas e milhões de anos. Provavelmente 3,8 bilhões de anos. Desde as primeiras amálgamas, as amebas, da chamada diferenciação do sexo, até a estrutura que nós estamos hoje. Pelo menos na conta do nosso planeta, mais ou menos 3,8 bilhões de anos só aqui na Terra. Tem gente que é mais velha do que a Terra, então usa mais do que isso. Tá? E estamos assim bem pequenos, porque nós estamos rumando para o anjo, tá? Onde essa diferenciação não haverá mais. Tá? Aí a questão da sexualidade vai se perder na transcendentalidade. Aí nós seremos transcendentes, não seremos mais assexuados, né? Perdão, não seremos mais sexuados, nós seremos transcendentes. Tanto que o pessoal fala, o sexo dos anjos, né? Não tem. Tá? São características do nosso atual estágio evolutivo, por causa do mergulho na matéria que nós assim nos acentuamos. Tá? Aí ele vai concluir essa questão da origem do instinto sexual. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. Ou seja, ele está muito além do que a forma que a gente manifesta. O que também implica cada um dizer que não podemos evadir as responsabilidades, tá bom? Não está aqui fazendo um ode a comportamentos equivocados, tá? Está reconhecendo que o sexo está radicado no espírito e não no corpo físico, tá? Aí, então, ele vai começar um processo de sublimação. Saiu lá da planta, passou pelo animal, chegou nos hormônios, falou dos heterossexuais, agora ele vai falar sobre o amor. Sobre como que nós manifestamos esse instinto sexual. Se por um sentido tão somente humano, tão somente do prazer físico, ou do prazer, aquilo que Platão chamava de estese, tá? Que é o prazer da alma, o prazer elevado. Tá? Aí que ele chama aqui de evolução do amor. Quem pode ler esse primeiro parágrafo aí para mim, para eu poder descansar um pouco a voz? Eu gostaria de ler, mas eu estou com a minha vista muito ruim hoje, não estou conseguindo ler aqui do livro, não. Nem se eu ver do celular, então, eu não consigo. Aí que eu não consigo mesmo. Uma dificuldade na vista hoje terrível. A luz.
Evolução do amor. Eu leio aí para vocês. Lê só o que está sublinhado em vermelho ou lê tudo? Pode ler o parágrafo, só esse primeiro parágrafo. Evolução do amor. Entretanto, importa reconhecer que, à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Interessante. Então, né? Quer Interessante. comentar, Gui? Pô, eu posso comentar o que eu entendi, né? Posso estar equivocado no meu entendimento, mas ele está falando que esse afastamento que nós vamos tendo da nossa parte da animalidade para poder nos integrarmos como seres humanos, né? E o amor é a parte mais elevada de tudo isso, né? Como no próprio Evangelho fala do sentimento, né? Quando o sentimento é a parte mais elevada. Então, mas agora existe aí, eu acho que uma bifurcação, né? Uns vão levar, né, na hora desse crescimento, vamos botar assim, horizontalmente, outro já vão verticalizar, né, na parte da virtude, que a virtude vai nos elevar, né? E agora, enquanto conhecimento, a parte de estudos, conhecimento é uma parte mais horizontal, seria, no caso, uma base. O estudo seria uma base, enquanto, eu entendi assim, tá? O estudo sendo como uma base, o nosso conhecimento sendo a base, e a parte moral, né? Essa parte seria como se fosse vertical. Isso aí, isso mesmo, né? Nós temos duas palavras no grego que traduzem amor. Vocês lembram? Lembro não. Está lá na Epístola de Paulo, 1 Coríntios, quando ele fala o amor, né? Que tudo suporta, tudo espera. Ali ele está falando sobre o amor ágape, que é o amor fraternal, que é traduzido por caridade, o amor em ação. Mas nós temos uma outra palavra que também traduz o amor no grego, que é eros, que vem a palavra erotismo, tá? Que está falando do amor carnal, da manifestação tão somente física. Então, aqui é mais ou menos isso que ele está falando, que você tem o eros e você tem o ágape. Você parte do eros, mas você consegue sublimar-se através do ágape, que é esse amor um pouco mais sublimado, que ele vai desenvolver mais abaixo. Jorge, já fazer alguma colocação, Jorge? Te cortei? Não, não, quando eu lembrei, quando o Vitor estava falando, ele deu aqui, quando você falou que no momento nós estamos aí nesse momento, no estágio evolutivo que nós estamos. Então, aí ele fala aqui, né, que quando na medida que nós vamos nos dilatando e nos afastando da animalidade, nós vamos desenvolvendo esse amor, né, que você falou que nós transubstanciamos, não, como é que é? O quê? Transcendemos, isso. Então, acho, o que você colocou, acho que está, né, o que o Vitor colocou, e aí só para lembrar isso, né, que é isso mesmo, né, quando nesse momento nós precisamos ainda desse estágio, mas à medida que nós vamos avançando em moralidade, né, em conhecimento e moralidade, a gente vai, né, alçando essa sexualidade, essa parte do sexo, ela vai ficando, né, porque na realidade o espírito ele começa o amor, né, como você falou, né, esse amor ágape, né, que Paulo vai nos trazer lá, né, em Coríntios, que você falou. Então, essa transcendência, né, o espírito tem essa transcendência. Ele não precisa mais desse sexo, né, do ato sexual em si, né, porque ele já transcende isso, o amor dele é outro. A gente vai lembrar do Cristo, né? O amor do Cristo era qual? O amor do Cristo era esse amor transcendente, que transcende tudo, não tem forma, não há necessidade dessa situação. Então, acho que é isso, né? Exato.
descendo um pouquinho mais, né, de Jesus, né, tem aquele diálogo que Jesus fala com Maria, né, que ele está fazendo 18 anos, no dia que ele está fazendo aniversário, Maria chegou para ele como mãe, né, você é bonito, as minhas amigas têm vida aqui em casa, elas têm filhas, né, e as meninas estão olhando para você, meu filho, poxa, você sabe como é que é, né, eu sou mãe, eu quero ser avó, quero, né, ter netos, né, e Jesus não queria saber de nada disso, né, e ela estava preocupada, acho que toda mãe, né, porque a Santa Maria é mãe, é Santa Maria, mas é mãe, gente. Também quer ser vó, né? A maioria da mãe quer ser vó, quer ter seus netinhos. E Jesus então chega para ela, minha mãe, mas a minha esposa, ela é muito irada. Aí Maria toma um susto, ela diz, pelo amor de Deus, o que é isso? Um montão de mulher, um montão de menina aqui, nova, todo mundo dando em cima de você, que é um rapaz bonito, e você vem falar que sua esposa, você se casou, eu não sei? Aí Jesus chega para ela, não, mas minha esposa é a humanidade. Ela, pum, toma um susto, né? Eu me casei com a humanidade, então não tem como casar com outra menina, né? Ou seja, ele estava tudo muito além. Descendo um pouco mais, nós vemos Francisco de Assis, né? Sim. Quando ele faz aquele trato com Clara de Assis, e ele não impõe, tá, gente? Como a Igreja Católica impôs o celibato, através do Tomás de Aquino no século XI, o Francisco de Assis não impunha. O Paulo, por exemplo, que convivia com ele, que era um frade, falou, olha, Francisco, eu preciso da ação sexual. Eu quero me casar, eu quero ter uma mulher. Ele fala, então, tudo bem, você vai e se casa, meu querido. Ele não impõe, não obriga. Aquelas pessoas que estavam com ele lança uma proposta de não viver com o exercício da sexualidade. E quando ele conversa com Clara, ele deixa muito bem declarado isso, que o que uniria ele seria o amor transcendente, e não mais o amor erótico, digamos assim. Né? É a proposta que o Francisco de Assis nos traz também. Né? Eu estou lembrando de Chico, né? desses né? Esse mais próximo de nós, Chico, o próprio Divaldo, né? Que não se casaram, não tiveram, né? Uma vida sexual, né? Ativa, né? Aí eu lembro até que Chico, no momento, ele vai o pai leva ele a um prostíbulo, né? Acaba que Chico começa a orar lá com as mulheres, tira ele daqui, que senão ele vai acabar aqui com o trabalho aqui do pessoal. Então, né, também tem esses espíritos, né, que já tem uma proposta, né, já vem com uma proposta, uma condição um pouco melhor, né, Cláudio? O que você acha? A Ivone Pereira. O Chico teve dificuldade, né, gente? Quando ele tinha lá 15, 14 anos, o Emmanuel falava para ele, meu querido, vai correr, anda, porque ele sentia o instinto sexual nele. O Divaldo também. Ele tinha lá, ficava na dúvida. A Ivone Pereira, que também, né, encontrou a alma gêmea dela, que morava na Polônia, e o Charles fala para ela, meu querida, agora não. Ela teve uma proposta celibatária, mas ela tinha aquele instinto. Num livro Sexo e Destino, Emmanuel fala que só 2 tipos de irmãos estariam isentos da sexualidade. Aquele que está numa aberração absoluta, que não tem nenhum controle da mente. Eu lembro que eu fui fazer umas visitas com o Jano é neurologista, né? E um montão de pessoas que tinham problema de debilidade mental, pessoas que não tinham raciocínio muito bem, mas você percebia que eles tinham livros eróticos, olhavam para as meninas, ou seja, mesmo em debilidade mental, eles tinham a parte erótica muito grande. O Emmanuel fala que só os espíritos de grande envergadura moral, os espíritos assublimados, é que não têm o apelo sexual. Então, Jesus, por exemplo, um espírito dessa alta hierarquia, né, que não teria nenhum apelo de sexualidade. Ou seja, o sexo vai nos acompanhar durante muito tempo. Né? Aí aqui ele vai falar sobre os 2 tipos de prazeres. Né? Vamos lá, Vitor, pode ler isso aqui para a gente? Esse capítulo aí, esse tópico? Poligamia e monogamia? Não, dê conformidade aqui em cima. Ah, tá. Desculpa. De conformidade com a psicanálise, que vê na atividade sexual a procura incessante de prazer, concordamos em que uns, na própria sublimação, demandam o prazer da criação, identificando-se com a origem divina do universo,
enquanto que outros se fixam no encalço do prazer desenfreado e egoístico da autoadoração. O que você acabou de falar, né? Você acabou de comentar sobre isso. Dá continuidade, Vitor, para poder Os criar... primeiros aprendem a amar com Deus. Os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres. Tá Pela bom, até função... aqui. Tá bom. Certo. Tá? Então, ele está colocando esse tipo de prazer, que é a própria... Quem lembra da obra o Jorge está lendo aí, está estudando o livro No Mundo Maior, né? No Mundo Maior fala muito sobre isso, fala muito sobre Freud, mente, faz uma análise do estudo de Freud sobre a libido realmente extraordinário, né? O livro Mundo Maior, que é um dos livros de André Luiz, é um dos que eu mais gosto, né? Porque fala muito de psicologia, de mente, etc., né? E fala dessa proposta daqueles que, como ele coloca aqui, ó, que fixam no prazer desenfreado, egoístico da autoadoração, e daqueles que têm um prazer das coisas divinas. Tá? E quantos primeiro aprendem a amar a Deus, que utilizam esse prazer para amar a Deus, os segundos, eles querem ser amados a qualquer preço. Tá? E depois ele conclui falando que essa energia sexual ela gera cargas magnéticas em todos os seres. Quando a gente fala, por exemplo, da prostituição, nós não estamos falando de um valor tão somente moral. Porque está na Bíblia que a prostituição é errada. Para nós espírita, a prostituição ela está nessa carga magnética, é uma questão científica. Quando você tem vários parceiros, você não tem uma energia sexual equilibrada. Você está totalmente desorganizado seu campo magnético, seu campo vibratório. Então, você está jogando uma série de descargas, não só para você, como para o outro. Então, é uma questão física, é uma questão espiritual que vai muito além de uma questão moral que um livro falou, que um autor falou que é errado. Então, o conúbio na prostituição é realmente absurdo. Lá no nosso grupo, lá no Tire Dúvidas 2, salvo engano, é o 2. Essa semana a menina perguntou sobre poliamor. Que hoje a pessoa fala, é poliamor, eu amo qualquer um, eu tenho vários parceiros. A doutrina espírita esclarece com muita razão o perigo que é isso, de você ter vários parceiros. Então, quando fala da poligamia, o grande erro, lá no livro do Espírito já fala, aqui André Luiz vai falar também, do perigo que é de você tendo vários parceiros e você estar nesse conúbio magnético em que você entra num desequilíbrio total de toda a sua estrutura psíquica. Por isso que ele fala, a energia natural do sexo inerente à própria vida em si gera cargas magnéticas em todos os seres. Agora, essas cargas, se não tiverem verticalizadas, não tiverem canalizadas para um único parceiro, ela vai criar um desequilíbrio total, criando problemas obsessivos, problemas personímicos, problemas espirituais, psiquiátricos, neurológicos, etc. Tá? Então, é uma questão científica, não é só moral. Fala, meu querido. Fala, Éder. Bom, sobre essa questão aí, quando tem amor, sabe? São vários, mas tem uma sintonia de amor, de carinho, afeto verdadeiro, sabe? Isso, mesmo assim, é condenado, sabe? Porque parece bom nesse sentido, né? Quando não é assim, igual acontece no mundo árabe, que um sheik ele tem várias, né? Mas assim, quando é de acordo, como um acordo entre as pessoas ali, que acontece daquela maneira, entendeu? Como, por exemplo, um rapaz ele gosta de duas outras garotas e tal, e elas também gostam dele, você entende? Isso não pode acontecer no caso, né, na visão espírita. E assim, outra questão é que eu já ouvi falar que é uma energia que ela pode ser desperdiçada, ela tem a ver também com o ectoplasma. Quando acontece a relação ali, essa energia ela é jogada fora, vamos dizer assim, ou ela é trocada com outra pessoa, certo? Então tem essas duas questões aí.
essa energia, ela, na visão espírita, tem mesmo isso? Tá? Quando a gente fala de evitar o exercício sexual, quem trabalha num trabalho de desobsessão, trabalho de tratamento espiritual, lá na nossa casa, nós fizemos lá um folheto 24 horas antes, 12 horas depois do trabalho espiritual, evitar o conúbio carnal, que no caso é o exercício sexual. As meninas lá, das vezes que tinha marido que não era espírita, o marido de vez em quando tinha dificuldade de entender isso. A questão não é moral porque o sexo é impuro. Não tem nada a ver isso, que é pecado, não tem nada a ver. O doutrina espírita não fala nisso. Está falando porque no exercício sexual você tem uma força muito grande, você despende muita energia. E aquela energia vai prejudicar o trabalho espiritual, que você precisa daquela energia. Tá? Quanto ao primeiro ponto que você colocou, no mundo árabe, não existe consensual. Tá, gente? Se a mulher falar que, olha, eu quero ter 2 maridos, quem no mundo árabe, a mulher, o homem não vai deixar isso? O homem pode ter 4 mulheres, se ele tiver dinheiro, puder sustentar aquela mulher. Mas se a mulher quiser ter 2 maridos ou 3 maridos, ela não vai poder. Então, existe todo um processo cultural, religioso, islâmico, que não permite essa liberdade. Mas, mesmo assim, você podendo sustentar, você está trabalhando tão somente uma premissa física, né, material. Nós estamos falando de lei espiritual. Desse conúbio, cada vez que você está com uma pessoa, você está verticalizando para ela aquela energia. Então, se você tem outra parceira, no caso de infidelidade, do marido que trai a mulher, ele está trazendo para dentro de casa energias que estão em decomposição, energias que são de outra pessoa. Energia, no caso da prostituição, que é gerada só pelo dinheiro. Então, aquilo dali vai criar um distúrbio psíquico, um distúrbio magnético, que vai ocasionar, entre outras, doenças, obsessões, problemas materiais, etc. No caso de um parceiro que tem várias parceiras, a mesmíssima coisa. Ah, mas o outro consentiu. Meu querido, você tem casos aí de exercício da sexualidade em que a pessoa sente prazer apanhando, em que a pessoa sente prazer sendo escorraçado, sendo torturado, ela sente prazer. É um prazer o quê? Positivo? Claro que não é, é mórbido, mas ela sente prazer. Quando eu fiz lá no GF, né, nós fizemos um seminário sobre sexualidade por mais de 2 horas, se eu não me engano, e nós falamos sobre essas manifestações sexuais bizarras, né, como teratológicos, o sexo com animais. Então, são manifestações sexuais que pegam pela subjacência do corpo humano, pela subjacência moral do indivíduo mesmo. Causa prazer para uns? Causa, mas é um prazer, digamos assim, que traz edificação? Não, traz total desequilíbrio. Tem um áudio lá no grupo de apometria, que no grupo espírita eu não coloco, mas no grupo que nós temos de apometria, que fala de um bolsão fluídico. E esse bolsão fluídico fala de um como é que eu posso falar? É como se fosse um prostíbulo, mas é uma coisa pior do que prostíbulo que existe nesse plano astral. E o companheiro ele faz um trabalho de apometria, ele é desdobrado e vai nesse bolsão astral onde tem esse prostíbulo. E as coisas que ele vê lá é uma coisa assim, bizarra, coisas assim, terríveis, de como que as pessoas exercem essa sexualidade que chegaram assim, ao último estágio abjeto do ser humano, de torturas, de agressões, isso de espíritos já desencarnados. Tá? Que locupletam ações materiais. Então, isso traz um desequilíbrio extraordinário. Mesmo que pseudo-amor, de que você tem 2 parceiros, tem 3 parceiros, esse poliamor ele vai trazer consequências magnéticas espirituais graves. Professor, ainda sobre a energia, eu já ouvi pessoas relacionando essa energia com uma mente mais clara e mais forte, e também com a cura, além de relacionar com a mediunidade. Uma outra pessoa, um palestrante, relacionou, sabe? Dessa forma que quando o indivíduo tem uma mediunidade extensiva, muito forte, a questão da sexualidade também é algo também forte no indivíduo. Não sei se foi o caso do Chico, mas assim, enfim, tem uma relação direta com essa energia de criação, com a mente, que quando você, por exemplo, está em abstinência, como o celibatário, ele tem uma capacidade maior de tudo, sabe?
do indivíduo ali, ele tem uma capacidade maior quando ele está nessa condição, que ele acumula energia, vamos supor assim, certo? Isso faz sentido para você? Na verdade, sim ou não, tá, meu querido? Porque, em tese, ele pode ter, pelo não exercício sexual, mas ele pode gastar aquela energia em outra coisa. Né? Então, é questão de preservação. É aquela questão lá do padre e do pastor. Qual que é mais virtuoso? O padre porque tem uma escolha celibatária ou o pastor porque já tem uma família, tem etc. Então, é muito relativo. Tá? Essa questão do exercício sexual, nós recomendamos, não somente no dia, nos trabalhos espirituais, porque nós estamos falando do sentido em que existe queima de energia. Tá? Mas o não exercício sexual não quer dizer que a pessoa esteja em vantagem quanto ao outro que tem, não. São escolhas. Quando aqui no Jorge citou, nós citamos aqui o Chico, o Francisco de Assis, o Divaldo, a Ivone Pereira, são escolhas que as pessoas fizeram. Mas não quer dizer que a pessoa seja mais virtuosa ou menos virtuosa, se ela vai ter mais fluido ou menos fluido. Por quê? A pessoa pode ser um celibatário, mas ele gastar energia em outras coisas que não sejam interessantes também. Tá? Então, a virtude não está no celibato. A virtude está muito mais acima, né, disso tudo. Então, essa concentração que eu falei não faz muito sentido, não, né? Assim, pode ter, mas né? Pode Não é... ajudar a alma verdadeiramente virtuosa, mas não é uma regra. Tá? A pessoa pode ser um celibatário e ter, sabe, por exemplo, padres pedófilos. Eles são celibatários, só que eles não estão preparados para aquele exercício, porque ele foi imposto uma coisa que eles não têm condição moral. Então, eles ainda guardam aquele sentido de ter ainda o exercício da sexualidade e acaba caindo pela pedofilia, ou acabam caindo na pederastia negativa, no exercício homossexual negativo, né, digamos assim. Então, por quê? Lhe foi imposto uma regra, lhe foi imposto por uma série de injunções sociais, religiosas, seja o que for, e eles não estavam preparados para aquele trabalho. Não foi uma coisa de escolha, não foi uma coisa natural. Ou seja, são celibatários, mas são profundamente equivocados no exercício da sexualidade. E essa energia, energia genética, no caso, né? Isso. Ela é usada pelo médium de cura, no caso. Essa energia que é usada pelo médium de cura, ela que cura, que cria, certo? É uma energia usada para isso, certo? A gente chama de fluido vital ou fluido ectoplásmico. Na verdade, a energia da sexualidade ela também estaria inserida, né? Mas não é a energia do sexo em si. Aquilo que logo no início eu falei de sexualidade, que está comandando arte, conhecimento, ciência e tudo. Mas não é só a do sexo, seria um fluido vital, um fluido ectoplásmico que também é queimado no exercício da sexualidade. Mas ele está acima do que o próprio sexo, né? Ele é queimado e recuperado, né? Assim, pouco depois, né? Isso, com certeza. Existe uma reposição no fluido cósmico universal. Quando você faz uma prece, quando você respira, a absorção do prana, quando você toma um passe, esse fluido está sendo reposto. Ah, sim, entendi. Tranquilo? Tranquilo. É porque, assim, eu já ouvi falar que tem um tempo que pode ser demorado, que pode causar uma desordem, caso a pessoa ela desperdice, né, no caso aí no ato, ela desperdice essa energia, ela vai ter uma desordem, vai ter um tempo aí que ela vai estar nessa condição assim, de desordem, de confusão mental, vamos supor, de fraqueza, resumindo, é isso. Ela vai ficar mais fraca. Então, isso aí é só não é real no caso, né? Não, tem um fundo de verdade. Só quem falou, muitas vezes, não tem um conhecimento fluídico. Mas tem um fundo de verdade, sim. Tá? Não é de todo errado, não. Porque é um tipo de energia vital que está nos seus hormônios, que está ligado ao seu corpo físico, ao seu corpo espiritual, que está sendo comandado pela sua mente e que está sendo queimado. Tá? Então, tem um fundo de verdade também. Só não é muito como as pessoas falam. Às vezes a pessoa faz uma colocação, só que ela não colocou de maneira correta. Certo, obrigado. Gente, o nosso tempo acabou. Agradecemos. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse tema, que nós ficamos na metade.
Aí nós vamos começar a falar sobre poligamia e monogamia, que a gente já falou um pouquinho, e depois vamos concluir, que faltam 2 tópicos ainda, que vai falar sobre instinto e vai falar sobre a sublimação do amor. Então vamos lá, meus irmãos. Após ouvir essa música, elevemos nossa mente ao Papai do Céu, a Jesus Cristo, nosso irmão, e a Maria, essa Mãe Santíssima. Pai nosso de infinita misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, amigo incondicional de nossas vidas, a Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado aqui realizado nessa noite. Que Tu possa, Senhor, continuar nos envolvendo, a todos nós que aqui nos encontramos, nos 2 planos da vida, Senhor, nos ajudando a vivenciarmos, Senhor, as Tuas lições no nosso dia a dia, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Rogamos a Ti, Senhor Jesus, que envolva cada família aqui representada nos 2 planos da vida, nos fortalecendo, nos dando ânimo e coragem, Senhor, para que possamos, Senhor, continuarmos na nossa trajetória, utilizando, Senhor, o roteiro do amor que Tu nos trouxe. Pedimos igualmente, Senhor, por todos os irmãos em humanidades, que Tu possa envolver aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que estão passando por alguma dificuldade, Senhor. Que Tu também possa envolver, Senhor, os nossos irmãos que desencarnaram de maneira trágica. Envolva a nossa irmã, a jovem cantora que desencarnou na noite de ontem, os seus familiares, que todos possam ser, Senhor, envolvidos, fortalecidos, por todos aqueles, Senhor, que também passam por esse momento de dor e de sofrimento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos pela vida, pela oportunidade que Tu nos concedeste, Senhor, de conhecer a doutrina espírita. Te agradecemos pelos amigos, Senhor, pela família, por tudo que nos possibilita, Senhor, o nosso crescimento. Que a Tua doce paz, Senhor, continue nos envolvendo, não somente hoje, Senhor, mas todos os dias de nossa existência. Obrigado por tudo, nos envolva hoje sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Valeu, Cláudio, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Papai do Céu abençoe a todos. Isso aí, boa noite a todos, hein? Boa noite, hein?